Agora vamos entrar em nossa estratégia de número 22, onde vamos falar sobre o padrão Os Três Corvos Negros. Nós falamos sobre os três soldados brancos no último vídeo, que referia-se a três maruboso de alta, e agora os três corvos negros, que se refere a três maruboso de baixa. Ou seja, nada mais é, você tem um maruboso de baixo, ao contrário dos três soldados brancos, você tem aqui mais um maruboso de baixo, lembrando sempre, mais ou menos do mesmo tamanho, ok, pessoal? Não precisa ser exato, não precisa ser perfeccionista nisso daqui. E claro, é importante também dizer que se esses três corvos negros são três marubosos grandes, então o mercado tem muito mais força. Se são três marubosos menores, o mercado tem menos força. A mesma coisa acontece com os três soldados brancos. Quanto maior for o maruboso, mais é aquela força, maior aquela força dos compradores, no caso dos três soldados brancos, e dos vendedores, no caso dos três corvos negros, tá? Então, vamos procurar aqui. Nós já conseguimos muito fácil aqui, pois a tendência de baixa está muito inclinada. Nós presenciamos aqui aproximadamente 3 candles vermelho do mesmo tamanho, tá? E você vê que aqui é bem provável que nós temos aqui uma LTA vindo mais de cima, né? E exatamente, olha, veja bem isso daqui. Desculpa, uma LTA não, corrigindo aqui a minha fala, uma LTB, tá? Uma linha de tendência de baixa. E aí, ó, você tem ali a LTB, depois da LTB, você tem aí 3 corvos negros, poderia ter feito uma venda aqui, um stop aqui, ok? Um alvo, eu vou passar para você aí, quando estiver muito próximo assim do último topo, né, como nesse caso aqui, esse aqui foi o último topo, não, novamente corrigindo a minha fala, o último fundo. Quando estiver muito próximo assim do último fundo, aí não vai valer a pena você colocar um alvo tão curto, tá? Sendo que você consegue ter um aproveitamento melhor desse possível movimento de baixa. Então, nós vamos tratar mais um pouco, os próximos vídeos aí, sobre estratégia de saída, alvo, TP, para você sair com mais tranquilidade. O importante agora é focar nos 3 corvos negros. Olha, você vê aqui os candles caindo, mas não aparece aqui 3 maruboso, percebe? Você tem candles menores, com muita sombra, não chega a ser maruboso. Então, nós temos que descartar. Olha só, vamos procurar aqui novamente 3 corvos negros, ou seja, 3 maruboso de baixa, tá? Precisa, claro, como sempre, ter aquela paciência para você encontrar, principalmente quando o preço estiver assim lateralizado, meio que andando de lado, né? Ou seja, um preço sem tendência, e aí você vai precisar de mais paciência para encontrar. Percebe que aqui você não tem, deixa eu pegar aqui a outra ferramenta, aqui você não tem 3 candles iguais, mesmo assim o mercado mostra força, né? Então, por aí você já vê a força do padrão, né? Mesmo não sendo parecido, já mostra aquela força de baixa. Então, quando é o padrão, ele mostra ainda mais força, tá? Muita força vendedora aqui, mas ainda não é 3 marubosos semelhantes. Então, essa aí é a nossa definição, tá? Você vê o mercado muito lateralizado nesse ativo, e sempre vale a pena falar que essa estratégia de 3 corvos negros, aqui sim, 3 corvos negros, o primeiro, o segundo, o terceiro. Essa estratégia você pode usar em qualquer time, ok? Em qualquer mercado, sempre respeitando a venda dos 3 corvos negros em uma resistência, ou seja, você tem ali uma resistência, tá lá em cima, depois da resistência, você tem então os 3 corvos negros. É um sinal de venda. Ou ainda,
você tem uma LTB, o preço está fazendo isso, está respeitando a LTB, e quando ele chega aqui, então, voltando a LTB ali várias vezes, você tem aqui, então, os 3 corvos negros. A mesma realidade, o contrário, para os 3 soldados brancos. Você tem uma LTA, 3 soldados brancos, o contrário disso daqui. Você tem, então, um sinal de compra e também no suporte, tá certo? Nós vamos dar muitos exemplos sobre isso daqui, né? Essa questão de compra no suporte, venda na resistência. Tem até uma frase que eu criei para que as pessoas possam decorar mais fácil, é o seguinte: siga a tendência, compre no suporte, venda na resistência. Siga a tendência, compre no suporte, venda na resistência. Siga a tendência, compre no suporte, venda na resistência. Eu criei essa frase para facilitar o aprendizado dos alunos, mas é uma grande verdade. Você precisa seguir a tendência é sua amiga. Veja que a tendência está caindo, né? A tendência ela é sua amiga, você precisa dar essa prioridade para você operar a favor de uma tendência. Você tem uma LTB e depois, então, da LTB, você tem 1, 2, 3 candles semelhantes. Poderia ter feito a venda aqui, stop, e os alvos vou ensinar nos próximos vídeos. Então fica aí mais uma estratégia chamada de os 3 corvos negros.